difícil é falar, né? Depois. Obrigada. Obrigada, Ale. Obrigada, Flaviano. Eu sei que essa surpresa foi preparada por vocês. Eu olho, né, e vejo assim essa trajetória na Rinode. Eu quero compartilhar um pouco da minha história. Quando a Bia me mandou que eu tinha que preparar uns slides, eu falei, não, eu vou seguir exatamente o que ela está me pedindo no slide. Muitas pessoas não conhecem a minha história a fundo. Graças a Deus eu tive uma boa base, nunca me faltou nada. A minha base vem aí dos meus pais. Se hoje eu sou a pessoa de valor que eu sou, é graças a eles. Então, realmente, assim, eu quero contar só bem rapidamente a minha história e como foi essa passagem, né, para o diamante, que foi algo assim, uma virada de jogo assim absurda, acho que para mostrar mesmo que em um mês a gente pode mudar a nossa história. E foi o que aconteceu comigo. Eu saí em outubro, eu estava qualificada como ouro. Meu bônus foi R$ 929 em outubro de 2018. E eu fecho meu diamante no dia 28 de novembro com quase 55 mil pontos, com bônus de quase R$ 9 mil. E em outubro eu tinha 23 ativos, em novembro eu fechei com 42. Isso foi para mim mesmo, isso que eu precisava passar por essa experiência. Para mostrar que não é o tempo, são as ações. É a atitude da mudança, de você realmente pegar para fazer. E a gente sempre fala de virada de chave e tudo mais. A minha virada de chave começou quando o Sandro lançou o áudio da semana, no final de outubro, exatamente no dia 23 de outubro. E eu comecei e falei, não, eu vou começar e terminar algo. Eu vou começar e terminar algo. Eu vou começar e terminar algo. E aí aquilo foi, vários insights começaram a ouvir, me conectei à Universidade Rinode, comecei a assistir os vídeos, né, e eu comecei a entender que realmente estava na minha mão fazer tudo aquilo, né, acontecer. E aí no dia 4 de novembro, eu acho que a minha grande virada de chave foi ali. Eu estava no evento em São Paulo, no Credit Card Hall da Adriana Titânica. Foram 8 horas de treinamento com ela e não teve como eu sair igual daquele treinamento. E ali eu acho que realmente iniciou o meu diamante. Inclusive eu mandei até uma mensagem para ela agradecendo de tanta bordoada que eu tomei naquele evento. Então eu quero só compartilhar muito rapidamente com vocês a minha trajetória, né? Lá quando a Bia coloca desde a infância, eu falei, vou dar uma resumida, posso passar aqui? Então meu nome é Aline Carvalho, né? E só para vocês conhecerem um pouco da minha história, eu nasci em São José dos Campos. Eu tenho hoje 41 anos, vou fazer 42 agora, no dia 24 de dezembro. Então, eu estou aí, esse é meu grande presente de Natal, de aniversário, é esse tão esperado diamante, né? E eu sempre fui uma criança muito ligada no 220. A Mari é muito parecida comigo. Marcelo é super quietinho. E eu sempre dei muito problema na escola. Porque eu falava o tempo inteiro, eu só queria conversar, falar. Mas eu fui me arrastando, assim. Eu não era nem a média. Era abaixo da média. E aí foi realmente minha mãe com muita, né, perseverança ali comigo para realmente eu poder concluir os estudos, né? Mas a minha grande virada de chave veio realmente quando eu comecei a achar algo que fazia sentido para mim, que foi na faculdade onde realmente eu me encontrei, né? Então eu sou formada, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Atuei na minha área somente por 5 anos, mas eu me encontrei naquele momento. Eu realmente fazia o que eu gostava. Eu trabalhei na ACD, me especializei em reabilitação infantil, e nesse momento da ACD eu tive uma proposta para trabalhar como fisio em Milão, na Itália. E aí aquela todo dia currículo, vamos lá, manda currículo, e aí meu currículo foi aprovado. E falaram, você teve permissão para trabalhar na Itália como fisioterapeuta. Aquilo para mim foi uma conquista. Eu era solteira, eu não tinha filho, nada. Gente, que incrível! E eu sou muito da ação imediata, pedi minhas contas. Falei, gente, já vou começar a arrumar minha mala. E aí o que aconteceu nesse período? Eles viraram, depois que eu já tinha pedido as minhas contas, falaram assim, detalhe, seu visto só vai sair daqui 1 ano. Eu falei, como assim? 1 ano? E sabe quando você já está com a mala pronta? Uma amiga minha morava na Itália, eu já tinha mandado uma mala de inverno
por ela. Falei, já leva minhas botas, ela já leva meus casacos, porque, né? E eu já estava com a minha vida projetada fora do Brasil. Eu nunca tinha morado fora. Quando criança, eu tive algumas dificuldades. Eu passei por alguns episódios de trauma na minha vida. E eu tinha dificuldade de ficar sozinha. Eu fiquei mais de 5 anos com a minha mãe dormindo no pé da minha cama, porque aconteceram algumas coisas. Uma pessoa da minha família, muito sem nenhum tipo de filtro, me trancou num quarto sozinha quando eu viajei com ela para eu dormir, falou que eu tinha que dormir sozinha, eu tinha só 5 anos. E aquilo gerou uma referência interna tão ruim para mim que eu não conseguia ficar sozinha mais. E quando eu falei que eu ia morar fora, os meus pais se surpreenderam, porque era algo que para mim era algo desafiador, né? Mesmo com 20 de idade, 20 e poucos anos. E aí, como eu já estava com a minha mala quase lá, né? Eu falei, gente, e agora? Vou conseguir trabalhar em outro lugar? Mas eu já estou quase, né? Já quero tomar a decisão de ver essa experiência fora. Foi aí que eu decidi me mudar para os Estados Unidos. Minha irmã já mora lá há 20 anos. E lá eu comecei a trabalhar com a PNL. Então, quando eu fui morar na Flórida, essa foi a minha primeira mentora. Muitas pessoas que estão aqui nunca viram essa foto. A Gisele, o nome dela é Gisele Cheminan, eu devo muito do que eu sou a ela. E eu aprendi uma coisa, tem que ser grata às pessoas que nos estenderam a mão e nos ajudaram. Ela me transformou de fisioterapeuta, com dificuldade de falar em público, numa das maiores palestrantes hoje que tem. Eu sei que eu dou conta do palco. E eu devo... E não é me achando, não é nada disso. Quem já participou do treinamento DL, sabe, eu sou uma das treinadoras do DL. Eu tinha extrema dificuldade de falar em público. Quando eu fui apresentar o meu TCC na faculdade, eu só subi para falar, porque senão eu não pegaria o meu certificado. E eu parei no palco da faculdade, no teatro, eu falei, eu não vou subir. Aí tinha aquela bancada assim na frente, né? Se você não subir, você não pega o seu diploma. Aí eu fiz a apresentação, que era para durar 15 minutos, durou 5. Eu balançava tanto o laser que ela falou, para de usar isso. De tão nervosa que eu estava. Foi uma experiência muito negativa para mim. Passei, peguei meu diploma. E eu posso falar que no momento que eu exerci a fisioterapia, que eu atuei como físio, eu dei o meu melhor, eu dei o meu 100%. Quando eu falei que eu ia deixar a fisioterapia, ninguém acreditou. Eu falei assim, antes eu reabilitava corpo, agora eu vou reabilitar mente. Que eu comecei a trabalhar com a PNL. E aí eu devo muito a Gisele, ao Ian, que é o marido dela, uma pessoa que me transformou. Ela me deu as minhas principais raízes hoje em treinamentos. Eu devo muito a ela. Ela mora nos Estados Unidos, é uma pessoa que realmente eu devo muita gratidão a ela. E aí minha trajetória começa no INEX. Eu fiquei 3 anos na Flórida. Depois ela abriu a empresa dela aqui, eu fiquei mais 2 anos com a empresa dela aqui. Nós trouxemos ao Brasil o criador da PNL, o John Grinder, num evento que foi na Costa do Sauípe. E aí, nesse momento, quando o meu contrato se encerrou, devido já a questões familiares, eu decidi ficar no Brasil e não voltar mais para os Estados Unidos. E aí minha trajetória começa com um treinamento DL, que muitas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de participar. Inclusive o Marcelo não está aqui hoje, porque hoje é o último DL do ano. É o DL de Natal. Em breve, né? Nós já passamos por isso. A Alessandra estava aqui no reconhecimento da Diamante, o Flaviano estava lá no DL também. Mas tudo bem, a gente está junto sempre de coração. O DL foi a grande transformação da minha vida. Lá eu entendi muito sobre controle emocional. Nós temos aqui na Rinode essa grande ferramenta, que é o Curso Mais. Quem não fez, faça. Porque é um divisor de águas, realmente. E aí eu posso te dizer que a minha vida se resume, a mudança da minha vida se resume nesses 3 cursos. DL, H-Real e Practitioner. O Practitioner, eu trabalhei quase 5 anos na equipe do Practitioner. Tem 10 anos que eu estou no INEX. Então eu tenho 15 anos de programação neurolinguística. Eu posso dizer que na PNL eu sou uma profissional hoje. No marketing multinível, eu sou mais nova do que a Mari. Eu sou um bebê que eu não sei nada ainda. E por eu ser uma pessoa muito sistemática, demorou muito tempo para virar a minha chave. Porque antes de eu trabalhar com a Rinode e tudo mais, o Marcelo, meu marido, já era cadastrado numa empresa de multinível. E quando a gente se conheceu, eu falei assim, inclusive o patrocinador dele era nada mais, nada menos que Lucas Battistoni.
Aí, na época, eu nem sabia nada o que era. Eu falei, sai disso, pirâmide. Não, não é isso. As pessoas do DL vão achar que você está querendo levar lá, não sei o quê. Eu convenci ele a sair. Olha que loucura isso. Assim, antes de eu fazer o meu DL, as minhas amigas todas tinham feito. Falei, não vai nisso aí não, lavagem cerebral. Ninguém conta o que é. Aí depois eu fiz e fiquei trabalhando com isso 15 anos na PNL. Eu falei que eu vou parar de falar, né? Porque o que eu falo depois acontece. E aí, nessa fase toda, né? A minha trajetória, aqui a equipe do DL, a Alessandra e o Flaviano, são os meus amigos que eu ganhei do DL, assim como vários outros amigos que eu fiz dentro do treinamento. Não posso deixar de mencionar realmente o INEX, que é um instituto que foi onde eu conheci meu marido, onde eu formei minha família, onde eu conheci minha segunda família, e onde realmente, se eu estou aqui hoje, é porque nós tivemos essa passagem juntas por esse grande instituto. E aí, o que acontece com a nossa base? A nossa base é a nossa família, né? Então, hoje, realmente, se eu tenho condições de estar aqui, se eu tive condições de estar fora do país, de hoje criar relacionamentos com muita facilidade, apesar de eu ser uma pessoa um pouco mais fechada, eu não sou aquela pessoa, né, aquela que pula e grita, aquela mega empolgada, eu sou muito na minha, né? Mas eu vivo muito intensamente as coisas. E assim, se não fosse essa base, eu não estaria aqui com toda a certeza, né? Então, pessoas que realmente fazem a diferença na minha vida e que me deram suporte para chegar até aqui. O meu início na Rinodê foi em novembro de 2016, foi quando a Alessandra, devido à adversidade, que todo mundo já sabe que ela e o Flaviano passaram, de março, né, quando aconteceu essa fatalidade, quando a Alessandra veio falar comigo em novembro, todos sabiam da minha resistência para o marketing multinível, todos que conviviam comigo. E aí, quando ela me ligou, ela falou assim, Aline, você vai estar em Taubaté amanhã? Aí eu falei, sim, vou. E aí aquilo já me chamou a atenção, porque fazia muito tempo que a Alessandra não se comunicava com a gente e tudo mais. Falei, vai ter uma palestra, eu quero te levar. Mas como ela já me conhecia, eu peguei e falei, tá bom, ela já falou, mas é marketing multinível. Eu falei, Ale, só o fato de trazer isso você de volta à vida, eu já quero parar para ouvir. E a hora que eu sentei naquela cadeira, o Camacho também estava, né? Camacho. A apresentação foi feita pelo Costa. Quem não conhece o William Costa, é um triplo diamante lá do Vale do Paraíba, ele é extremamente engraçado. Eu acho que precisava ser ele mesmo. E ali começou a minha mudança. A minha primeira caseira, quem estava lá na minha primeira caseira? O mestre Camacho. Primeira reunião de equipe com ele. Muito grata a você por todo o suporte que você me deu nos primeiros passos junto com a Lê. Meu primeiro Pérolas. Quando eu cheguei, o primeiro evento foi o Gold Diamond. E aí chego lá, nem sabia nada do que estava acontecendo. Aí, vamos chamar os Masters, aí Top Check número 1. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, que na época tinha para bater Master, que tinha que ser 4 diretos, não era isso? Eu tinha que ter uma linha qualificada, uma coisa assim. E aí só sei que eu não qualifiquei a linha, eu não fui para prata. Minha pontuação dava para bater prata no primeiro mês, mas eu não graduei. Por aquela coisa de não entender o que estava acontecendo. E aí foi, a gente, né, eu e a Alessandra, a gente ganhou como top maker, né? A gente fez os cadastros diretos. Eu sei que a música é porque tá acabando o tempo, é isso? E aí, assim, foi o meu primeiro evento com a Rinodê Fest. E aí, em janeiro, eu falo que a minha grande virada... Aí, o que aconteceu? Veio de dezembro, né? Janeiro, bati Master, janeiro, bati prata. E aí, eu parei. Minha equipe morreu. E eu continuei, eu sou VIP 600 desde o meu primeiro mês. Faz 2 anos que eu estou cadastrada na Rinodê. Faz 2 anos que eu sou VIP 600. Mesmo eu parando, eu continuei me ativando e indo em todos os eventos. E aí chegou um momento realmente que eu entendi, falei, agora é a hora. Janeiro eu retomei, comecei a fazer realmente uma nova equipe. Só que a minha equipe, 98% dela está a 2 horas no mínimo da minha casa. Eu tenho equipe, uma pessoa no Vale do Paraíba, que é em Jacareí, que é a Karen. Minha equipe está em São Paulo, Leme, Araxá, Santa Catarina, Sorocaba. E aí, naquele momento onde eu comecei a entender que dependia da minha ação, eu falei, agora é a hora da mudança. Peguei, conversei com a Mari, falei, Mari, novembro vai ser um mês de muito trabalho. No dia 1º eu vou te levar no Parque da Mônica para a gente comemorar. Ali eu puxei forte. Eu quase não fiquei na minha casa. E aí veio o tão esperado diamante. Então, para a gente fechar,
eu quero... só aqui, ó, aqui olha para... Eu já comentei sobre o meu bônus, né? Mas, ó, em novembro o meu bônus simplesmente de 900 foi para quase 9 mil reais. Meu primeiro bônus foi 1.400 reais como top master, né? E janeiro foi 2.200 e dali eu parei. Nem devia ter parado, né? E aqui foi a nossa primeira viagem com a Rinodê. A gente foi para o Resort dos Executivos, a promoção lançada pelo Felipe Moraes. Então essa foi a minha primeira viagem com a Rinodê, que foi maravilhosa, porque aquilo concretiza algo, né? É possível, né? Que legal. Eu achei que ia ser o cruzeiro. Então realmente foi algo incrível poder estar lá e começar a vivenciar isso, porque em todos esses anos da minha carreira eu nunca tinha sido reconhecida, nunca. Apesar de saber da grande profissional que eu sempre fui. Porque o mercado tradicional não reconhece mesmo, gente. E aqui os meus agradecimentos, primeiro a Deus, né? Não tem como a gente estar aqui hoje se não tivesse uma força maior nos movendo. Ao meu marido Marcelo, minha filha extremamente compreensiva, que soube esperar e vai saber muito mais porque ela sabe que ela é imperial. A minha família, a nossa linha ascendente, né? Dona Adelaide, Sandro, Felipe, Tiago, toda essa, né? Atílio, Camache, Alê, Flaviano, sem vocês a gente não estaria aqui hoje. Eu, assim, o meu muito obrigado pelo seu profissionalismo, Enio. Você é uma pessoa extremamente profissional e eu admiro muito você com isso. Alê, Flaviano, Dani, Ana Flávia, e a minha equipe maravilhosa. Que se não fosse a minha equipe, eu não estaria aqui. Como várias pessoas mencionaram, eu não vou mencionar o nome de ninguém. Porque cada pessoa, eu falei isso para cada um deles, cada pasta de dente tirada no ID de vocês nesse mês, construiu o meu diamante. Todos foram extremamente importantes. Então, muito obrigada. Agradeço realmente essa grande oportunidade de poder subir aqui nesse patamar de extrema importância dentro do Grupo Rinodê. E eu sei que é uma construção e nós vamos trabalhar muito forte rumo ao Imperial e rumo ao Titã. Porque o topo é o nosso lugar. Obrigada, obrigada, obrigada.